Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo é o 13, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 24, o versículo é o 13. Quem achou, dá um amém aí. Presta bem atenção, meu irmão, nessa passagem, porque Deus quer falar e quer responder no teu coração hoje, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedeu. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ideia está tratando à medida que está caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o vimos. Então lhe disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito estava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando o pão, abençoou, tendo graças, o partiu e deu-lhes. Amém. Pode sentar e diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, se essa passagem não tivesse escrito na Bíblia, ou não estivesse na Bíblia, estivesse em qualquer outro livro, certamente a gente não acreditaria que alguém podia estar conversando com Jesus e não identificava. Se essa passagem estivesse num jornal, estivesse em algum outro lugar escrito, a gente tomaria isso como uma mentira. Porque é impossível uma pessoa que conheceu Jesus no auge do seu tempo estar conversando com ele a caminho e não saber que era ele. A palavra de Deus fala que os seus olhos estavam, porém, como impedidos de reconhecer. Meu irmão, muitas vezes nós estamos dessa forma. Quando você está passando por aquela espreita, aquele problema, aquela dificuldade, aquela luta, muitas vezes a gente pergunta: onde é que está Jesus? Você não consegue enxergar Jesus, você não consegue ver Jesus. E muitas vezes você se entristece. Mas pastor, por que meus olhos não conseguem ver Jesus? Por que nessa situação eu paro de ver Jesus? Muito simples. Muito simples, acontece comigo, acontece com você, só que eu não posso deixar isso acontecer. Aqueles homens vinham andando e comentando sobre a morte de Jesus. Comentando sobre o que tinha acontecido a Jesus, ele tinha morrido.
Eles estavam comentando sobre a vitória de Satanás. Eles não estavam comentando da vitória de Jesus contra a morte. Por isso que eles não enxergavam Jesus. Meu irmão, quando você passa por uma luta, você glorifica mais Satanás do que Jesus. Ai, como minha luta é grande. Ai, como meu problema é grande. O que é que você está falando? Satanás é forte. Ai, esse problema é poderoso. Quando você diz assim, não tem jeito. Eu não aguento mais. Você está dando glória a Satanás, você não enxerga Jesus. Mais do que não enxergar Jesus, eu esqueço da palavra de Deus. Aqueles homens estavam falando da morte de Jesus e esqueceram que Jesus falou que ao terceiro dia ele ia. Você está esquecendo da promessa de Deus na tua vida, meu irmão? Quando Deus te chamou para Ele, por acaso Ele te prometeu uma derrota ou uma vitória? O que é que o Senhor te prometeu? Jesus disse assim, lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu vos escolhi não porque sois vencedores, não porque vai ser vencedor, mas vocês já são mais do que vencedores. A promessa de Deus para a nossa vida é muito maior que a morte. E aquilo também já tinha dito lá pelo profeta. E Jesus chama a atenção deles e fala assim, nécios. Sabe o que quer dizer nécio? Quem tem pouca experiência, pouco entendimento. E diz que Jesus começou a falar lá de trás, já da profecia que ele haveria de vir e ressuscitar. Meu irmão, você esqueceu da promessa de Deus na tua vida. Fica olhando o problema e não olha a vitória de Jesus. Você fica cego para a vitória. Jesus estava ressurreto ali do lado e eles não enxergavam Jesus. Está chorando no seu quarto, na sua casa por causa do problema. Está dando lágrima por causa do diabo, meu irmão. Está realmente reconhecendo que o diabo é poderoso. Aonde que o diabo é poderoso? A Bíblia diz que ele está ferido e ferido de morte. Ele não tem mais jeito, o ferimento dele é de morte. Diz que Jesus amassou a cabeça da serpente. Amém? Quando você deixa de praticar a palavra de Deus, você só começa a enxergar a morte. Esqueceram da palavra, esqueceram do que Jesus falou. Puxa, eu esperava que ele fosse o Messias. Olha o que ele falou. Olha o que ele estava falando para Jesus ali do lado. Eu esperava que Jesus fosse o Messias, aquele qual a palavra fala, e havia de vir falando para Jesus. Quando você está murmurando, quando você está com medo, quando você está achando que o problema é muito forte, Jesus ali está do lado, você não está vendo, e você está falando assim, eu achava que Jesus ia me ajudar, mas eu nem sei mais onde está Jesus. Para cada dia do ano, o ano tem 365 dias. Preste bem atenção nisso. Tem ano que é bissexto e aí tem um ano a mais, tem um dia a mais, amém? Você sabe o que é bissexto, né? De 6 em 6 anos, tem umas horas a mais no movimento de rotação da Terra. Então, para acertar, esses 6 anos dá exatamente um dia. Então, o ano é bissexto. Presta atenção. Para cada dia do ano, que são 365 dias, tem 365 vezes escrito na Bíblia assim, não temas. Se você for lá no índice remissivo de alguma Bíblia de estudo, você vai ver que tem 365 vezes escrito na Bíblia, uma para cada dia que você acorda, escrito assim, não temas. Você não pode esquecer da promessa de Deus na tua vida. Mas pastor, essa luta é por minha culpa, eu caí, eu errei, eu estou longe de Deus. Mas ele diz assim lá, Isaías, ainda que o teu pecado for vermelho como o carmesim, ainda que ele for vermelho como aquele vermelho escuro, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ficará.
O diabo está dizendo que você não tem mais jeito, o diabo está dizendo que não adianta, o diabo está falando, você já errou 10 vezes, você errou 20 vezes, você já fez isso de novo, e Deus está falando, meu sangue está aqui. A Bíblia está falando, enquanto há fôlego, há esperança, e você está acreditando lá na derrota de Satanás. Você está acreditando no mentiroso. João 8,44 fala que quando o diabo fala do que ele é propício, porque ele é homicida desde o começo e pai da mentira. Quando ele fala, ele está mentindo, meu irmão. Não tem ninguém mais vitorioso que Jesus. Se você está com os olhos abertos, teu coração está batendo, porque ainda há esperança na tua vida. Pare de glorificar o diabo. O diabo teve uma vitória, sabe quanto tempo durou, meu irmão? 3 dias. 3 dias. Quinta, sexta e no domingo Jesus ressuscitou. 3 dias. Sabe o que quer dizer isso aí, meu irmão? O problema tem prazo para acabar. Tem prazo para acabar. Sabe o que quer dizer também isso aí, meu irmão? Que a vitória de Jesus durou e dura toda a eternidade. E a tua vitória vai ser eterna, meu irmão. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Nada é demasiado difícil e importante que Deus não possa te perdoar, meu irmão, te limpar, te lavar, te deixar mais alvo que a neve. O diabo ele é mentiroso, ele não quer que você se arrependa, ele não quer que você olhe para a cruz, ele não quer que você olhe para Jesus. E aí Jesus entra com você na tua casa, você não enxerga ele. Jesus entra com você lá no teu emprego, você não enxerga ele, você só vê a dor, você só vê o sofrimento, você só vê o dia ruim. Chega no final do dia, você fala, ai que dia terrível, ai que amargo, e é Satanás é glorificado. Às vezes Jesus está ali do seu lado esperando você enxergar ele. E Jesus disse que os seus olhos estavam impedidos como que eles não pudessem enxergar. Uma das passagens de Jesus, que ele conta uma parábola do semeador, ele fala que os cuidados desse mundo sufocam a palavra de Deus e não deixam ela dar o fruto. Sabe o que acontece com muita gente, meu irmão? Está com muita tensão no mundo. Está olhando para muito lado. Você está olhando para as coisas lá de fora, esquecendo de olhar para Jesus. E essa preocupação com as coisas do mundo está sufocando a palavra na tua vida e ela não está dando fruto. Se você plantar uma semente no chão e ela não tomar sol, você encobrir ela, ela vai sair a cabecinha para fora, mas vai secar. A palavra de Deus no seu coração tem que tomar o ar do Espírito. Você tem que estar sempre lembrando da palavra de Deus. Sempre lembrando da promessa de Deus. Quando Satanás está falando da morte de Jesus, você fala que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Quando está falando que você é um perdedor, você fala assim, olha, ei, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando ele estiver falando assim, você não vai conseguir. Você fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o diabo fala assim, Jesus desamparou você, você fala, olha para o meu lado e veja ele aqui do meu lado. Amém, meu irmão? Eu fiz uma promessa para Deus, não gosto de fazer promessa, mas eu fiz uma promessa. Que nunca mais o diabo ia fazer eu derramar uma lágrima. Já faz anos, nunca mais eu ia chorar por tristeza ou por dificuldade. Eu ainda choro, mas choro de alegria na presença do Senhor. Nunca mais o diabo fez rolar uma lágrima da minha face, por causa da luta, da dificuldade, da dor. Toda vez que ele me dava um golpe, eu imediatamente lembrava daquele que me chamou. Imediatamente. A palavra de Deus fala no livro de Isaías também assim, ó. Se porventura uma mãe que deu o peito para o seu filho mamar, esquecer do seu filho,
É difícil, não é? Mas pode acontecer, não pode? Se porventura a mãe esquecer do filho a qual amamentou, eu não me esquecerei de você. Sabe o que fala mais? Ainda que a árvore esteja cortada e não tenha mais nada ligando ela à terra, e aquele toco secou e não há mais possibilidade humanamente falando daquilo brotar, ao cheiro das águas vai dar o renovo. Meu irmão, quem é o diabo, meu irmão? O que é esse problema? O que é esse problema para o meu Jesus? Você tem esquecido dele, olhou tanto para o problema que você nem lembra mais como é a face de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: porque o Deus desse mundo cegou o entendimento do incrédulo para que ele não veja o evangelho, que é o rosto do Senhor. Você fica preocupado, você deixa de ler a palavra. Você fica preocupado, você deixa de orar. Você fica preocupado, você deixa de louvar. E aí aquela preocupação vai crescendo no teu peito, você não enxerga mais os milagres que Deus fez na tua vida. Tudo que Deus fez na tua vida, você não lembra mais. Aqueles homens não lembravam mais de que Jesus tinha falado, importa que o Filho de Deus seja entregue na mão dos ladrões salteadores e ele seja crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. O diabo tem alguns dias de vitória, meu irmão, mas o resto dos nossos dias, a vitória é nossa. Amém, meu irmão? Pastor, mas o problema é grande. Se o problema é grande, melhor para você, porque o milagre vai ser muito maior na sua vida. Mateus capítulo 28, lá no finalzinho do capítulo, quando o Senhor Jesus ia para o céu, na sua forma corpórea, ele chamou os discípulos e ele estava encaminhando os discípulos a sair para pregar. E você sabe, quando você vai mandar um filho viajar, alguém viajar, você fala para ele, leve esse dinheiro aqui, né? Hoje não se leva mais nem dinheiro, se leva o cartão de crédito, né? Ó, tem tanto aí para você gastar, se você precisar de alguma coisa, você liga, né? Se você sentir falta, você liga. Mas Jesus não deu nenhum cartão de crédito, não deu nem um maço de dinheiro. Ele disse assim, ó, ide por todo mundo, norte, sul, leste, oeste, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar o que vos ensinei, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias. Eles não precisavam levar nem dinheiro nem nada, porque Jesus está com ele. Jesus está com você, meu irmão. Você não precisa de mais nada. Você pensa que você anda sozinho por aí? Você pensa que você está andando, você que foi lavado e remido no sangue de Jesus, desceu as águas de batismo, fez a sua confissão de fé naquele tanque de batismo. Você pensa que você anda sozinho? Você pensa que você está andando aí e você está sozinho? Tem alguém com você, meu irmão, e muitas vezes você não vê esse alguém. Esse é o nosso erro. Nós esquecemos da promessa de Deus. Eu vou estar com você todos os dias. Por isso que o cristão não precisa de nenhum amuleto, não precisa do pé de coelho, o cristão não precisa do mato bengido, o cristão não precisa da vassourinha santa para levar na sua casa e varrer o demônio de lá. Porque nada é mais forte que Jesus. Alguma coisa é mais forte que Jesus, meu irmão? E Ele está com você todos os dias. Coloque teus olhos em Jesus. Fala para mim uma coisa. Você acha que Jesus desamparou você, meu irmão? Você acha? Por que você está assim com esse coração, então? Isaías capítulo 42. Eu vos escolhi, eu vos chamei, não porque você era o melhor, o mais bonito ou o povo mais forte. Eu vos chamei porque eu vos amei. E se passar pelo fogo, não vai se queimar. Se passar pelas águas, não vai se afogar.
porque eu sou teu Deus, eu não te desampararei. Se Deus falou que não vai desamparar você, meu irmão, quem é você para duvidar? Você sabe mais que a palavra de Deus fala? Ainda que você não seja fiel, Deus é fiel. Nós temos olhado e visto muitas coisas, mas temos esquecido de Jesus do nosso lado. Às vezes, a gente não enxerga Jesus porque a gente só enxerga o namorado, a namorada, enxerga o amante. Às vezes também Jesus está do nosso lado e a gente não enxerga mais porque a gente enxerga só o dinheiro, só a religião. Às vezes enxerga só a gente e a gente quer a justiça para a nossa vida de qualquer jeito. E aí Jesus fica andando na nossa volta, fica querendo entrar no nosso coração, fica querendo falar conosco, e a gente vai na caminhada e ele vai junto, porque ele prometeu que ia estar junto, mas de nada serve. Sabe o que aquelas pessoas falaram para Jesus? Pô, será que você é o único que está aqui em Jerusalém e não viu tudo o que aconteceu? Olha como é que eles falaram com Jesus. Às vezes você fala assim com Jesus: ô Jesus, o senhor não está vendo a minha vida? Ou você nunca falou isso? O senhor não está vendo meu sofrimento, Jesus? Meu irmão, vou falar uma coisa para você e você pode escrever. O diabo não é de nada. Ele não merece, mesmo que seja 1 dia ou 3 dias a vitória dele, que você fale na vitória dele. Porque essa vitória já caiu por terra. Amém? Na sua vida já caiu por terra. Sim ou não? Ah, porque o meu filho... Quem é Satanás para falar que vai levar o teu filho embora? Quem é? Quem é Satanás para falar que vai levar o teu marido, que vai levar a tua mulher, que vai acabar com o teu dinheiro? Quem é Satanás? Por acaso foi um homem que te escolheu? Por acaso foi uma empresa que te chamou? Por acaso foi um marciano que desceu do céu, se porventura existisse, e falasse assim: não, agora você vai estar protegido? Por acaso foi a Dilma ou o Barack Obama que falou que vai te proteger? Foi o Criador do céu e da terra, meu irmão, que te chamou. Criador de todas as coisas, meu irmão. Aquele que pode tudo. Aquele que sabe tudo. A Bíblia diz que antes de sair uma palavra da tua boca, o Senhor já sabe o que você vai dizer. Amém? Está preocupado à toa. Está chorando à toa. Está perdendo tempo da sua vida à toa. Levanta a cabeça. Se tem que se arrepender, se arrependa. Peça perdão. Quando você está no pecado, meu irmão, lá na roda com seus amigos, no pecado, Jesus está lá do seu lado, Ele não deixou você. É você que não enxerga Ele, porque os seus olhos estão como se tivessem impedido de enxergar. Sabia disso? Mesmo você estando lá no lixo, no pecado, ainda Jesus está rodeando você para te abençoar. Eu sou testemunha disso. Muitas vezes, antes de me entregar 100% do Evangelho, muitas vezes o diabo se levantou para me matar. E Deus me deu escape. Não foi uma nem duas, foi muitas vezes. E quando dava o escape, eu sabia que tinha sido Deus. Porque a forma do escape, o jeito, não podia ser humano. Não podia. E cada vez que eu via aquilo, eu sabia que eu tinha que me entregar para Deus. Porque o meu tempo estava esgotando. Meu irmão, nunca Satanás teve o sucesso de me matar lá fora enquanto eu estava no mundo. E agora que eu estou embaixo das asas do Senhor? Ele não conseguiu te matar você lá no mundo. E agora que você está debaixo das asas do Senhor? Agora que Ele vai conseguir, meu irmão? Anime a tua vida.
Esteja sempre na tua boca a palavra de Deus. Sabe por que nós caímos? Porque a gente esquece da palavra de Deus. Aquele pessoal só estava olhando a morte de Jesus, não estava olhando a ressurreição. Quando Josué foi chamado, no livro de Josué capítulo 1, Moisés morreu e Deus chamou Josué. Josué, filho de Num, levanta aí que agora o negócio é com você. Por que você está chorando? Moisés já morreu, agora o negócio é com você. E ele ficou desesperado porque ele era um ajudante e o povo era muito. E Deus falou assim, não tenha medo, não temas, porque como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então somente tenha cuidado de meditar nessa lei de dia e de noite. Eu tenho que saber o que Deus falou a meu respeito, meu irmão. Você sabe o que Deus falou a teu respeito? A Bíblia foi escrita para você inteirinha, de capa a capa, Deus escreveu para você. Se pudesse ter uma dedicatória, no começo estaria escrito assim, a meu filho querido. Lá está escrito que Deus falou de você. A hora que você está lá na lama, Ele falou que pode te limpar. A hora que você está sendo perseguido, Ele disse que não vai alcançar. A hora que você está cansado, Ele disse que Ele dá força ao cansado. E o nosso vigor se renova como o da águia. Você precisa saber o que Deus falou de você, meu irmão. Porque para saber o que o diabo falou, você não precisa nem ler. Vem um e te fala. Vem um, encosta no você, já fala. Ah, você está em pecado, você vai para o inferno. Não, você não tem mais jeito. Você não sei o que lá. Você não precisa ir. Precisa. Mas para você saber o que Deus falou, você tem que mergulhar na palavra de Deus. Você tem que se fartar da palavra de Deus. Não te falei eu, Moisés, tão somente tenha bom ânimo e não deixe de meditar nessa lei nem de dia. Deus sabe que a nossa cabeça é fraca. E no tempo lá da antiguidade, Deus disse assim para o seu povo, eu quero que vocês amarrem uma fita na cabeça, dizendo que eu sou seu Deus. Eu quero que vocês amarrem uma fita no braço, escrito que eu sou seu Deus. Eu quero que vocês amarrem uma fita nas carroças, dizendo que eu sou o seu Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o povo esquecia. Menor apuro, né? Menor problema o povo já esquecia de Deus. Sabe por que muitas vezes esse problema não acabou ainda, meu irmão? Porque está que nem no deserto. Deus mandava o maná do céu, tirava a água da rocha, queria a carne, Deus mandava a codorniz. O menor problema que pudesse ser para eles, não para Deus, eles falavam assim, ah, Moisés, você trouxe nós aqui no deserto para morrer aqui. Meu irmão, quando a gente não sabe as promessas de Deus para a nossa vida, nós começamos assim, ah, Deus, eu sou do Senhor, mas essa luta não acaba, não aguento mais. Ai, olha, essa roupa de diaconato é muito quente, é muito fria. Oh, o pastor está falando muito alto, está falando muito baixo. E aquele povo ficou rodando em volta no deserto por 40. Eu sei o que Deus tem para você. E eu sei o que Deus tem para mim. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de paz e não de maus, para vos dar o fins que desejais. Esse é o pensamento de Deus para você. Deixa o diabo levantar. Deixa o inferno levantar, meu irmão. Deixa o diabo gritar. Deixa ele falar. Pode ser uma corrente grossa, pouco interessa. Se a corrente é muito grossa, vai precisar de algumas orações a mais, mas que ela vai quebrar, ela vai? Amém? Eu confio no que o Senhor falou. E você? E eu sou testemunha que Deus cumpre o que fala. Você é testemunha que Deus cumpre o que fala. Muitos aqui odiavam cristão, sim ou não? Diziam que nunca iam estar sentados num banco de igreja. Sim ou não? Olha você aí. Tem gente aqui que nem a família acreditava mais que ele tinha jeito. Sim ou não? A família já estava descartando e falando que não tinha mais jeito.
Está sentado aí. Amém? Olhe para Jesus. Enxergue Jesus do teu lado. A luta está cegando a tua vista, você não está vendo Jesus. Você está olhando para o problema e não está olhando para a solução. Está dando glória ao problema e está esquecendo de glorificar Jesus na tua vida, no teu lar. Desânimo come o teu coração e a tua vida. Você acha que você vai poder cuidar da tua vida? Nunca você vai poder cuidar da tua vida. Você está indo mais ou menos agora porque Deus tem guardado e está do teu lado. Mas Ele tem muito mais para fazer por você. Amém, meu irmão? Ó, campanha de seguir Jesus. O pessoal estava andando com Jesus e não via Jesus. Estava falando de Jesus e não reconheceram Jesus. Tem muito crente que diz que está seguindo Jesus, mas não está reconhecendo, não está vendo Ele. Não está vendo Ele. Jesus não precisa que você tenha uma roupa bonita, um carro bonito, um carro novo. Ele não está preocupado como é que você chegou aqui. Jesus está preocupado que você chegou. Amém? E todos os dias Ele vai trabalhar na tua vida. Satanás vai trabalhar para você não vir, porque cada vez que você vir, Deus dá uma resposta no teu coração. Cada vez que você senta aí, Deus tira aquele monte de lixo que o diabo jogou no teu coração e fica tampando a tua vista para você enxergar do outro lado lá, que lá está a tua vitória. E aí você fica vendo aquele monte de lixo e quer parar de andar. Amém? Olhe para Jesus, dia e noite. Na hora da dificuldade, não dê atenção à dificuldade. Dobre o seu joelho, fale com Deus. Leia o que Deus escreveu de você. Lá na Bíblia Ele escreveu de você. É para você aquilo lá. Seja fiel. Seja fiel, porque mesmo que você cair, Deus continua fiel na tua vida. Mesmo que você chegue todo sujo aí, imundo, Deus tem força para te limpar. Amém? Mesmo que o diabo diga para você, não tem jeito. Deus está dizendo, tem jeito. Mesmo que o diabo está falando para você, Deus não vai te perdoar mais, Deus está falando, eu vou perdoar. Amém, meu irmão? Deus tem vitória para a sua vida. Todas as vezes que Ele escreveu de você, Ele escreveu vitória. Todas as vezes que Ele escreveu de você, Ele escreveu coisas triunfantes. Todas as vezes que Ele falou de você, Ele falou que você é a menina dos olhos dEle. Você já tentou tocar os seus olhos para você ver a reação imediata, como é que é? Jesus veio na terra e se vestiu num corpo humano. Aquele que tinha a mão que fez as estrelas, colocou a sua força dentro de uma mão humana, precisou ser amamentado para que Ele pudesse dar a vida dEle por você. Deus não deu um carro, não. Deus não deu lá um monte de ouro e de prata. Deus não deu lá, meu irmão, uma casa. Deus deu a vida dEle. Só por isso eu posso confiar em Jesus. Não bastasse isso, Ele deixou um caminho de vitória para mim, que é a Bíblia Sagrada. Não bastasse isso, Ele disse assim, eis que estou convosco todos os... Sabe a hora que você chegar em casa e você pedir aquela pizza de pepperoni? Você não vai lembrar de mim. Não vai. Não fala mentira que você não vai lembrar. Mas tudo bem, eu te perdoo. Aí você vai estar comendo aquela pizza, até escorrendo aqui do lado, assim, aquele óleo da pizza. Você também não vai lembrar de Jesus. Mas Ele vai estar sentado lá do seu lado. A hora que você for dormir, barriga cheia, né? Você liga o ventiladorzão. Jesus vai ficar acordado do seu lado a noite inteira, te olhando você dormir, para você dormir abençoadamente. Sabia disso? Você crê nisso, meu irmão?
Isso é verdade. Davi disse assim, eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele estava olhando enquanto eu dormi. Esse Deus é maravilhoso, meu irmão. Enxerga Ele. Larga Satanás, que é um perdido, é um derrotado, meu irmão. A tua guerra com Jesus não é em vão. O salmista fala assim, ó, o teu trabalho no Senhor não é? Talvez você lutou hoje, parece que não viu nenhum fruto, né? Espere, você vai ver o fruto chegar, meu irmão. Nenhum segundo na presença de Deus é em vão. Amém?